Olá, você que me assiste, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Meu convite é para que você assista até o final, pois Deus quer falar com você através desta mensagem, através da mensagem do pastor, através dos hinos, dos louvores, Deus quer falar com você. Então fica o meu convite para que possas acompanhar até o fim. Ainda quero saudar a todos, no nome do Trino Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando que esse culto não realizamos no nosso nome, mas no nome do Santo e Trino Deus. Eu conversava com um amigo que são um dos poucos amigos que cada pessoa tem que se equivalem a um irmão. E quando esses amigos que são verdadeiros amigos, com seu valor tão igual ou maior que um irmão de sangue, ainda é um amigo em Cristo, um irmão em Cristo, melhor ainda. E nós falávamos sobre um versículo que se encontra em Salmo 37, 5, de onde eu quero estar trazendo esta mensagem para nós. No Salmo 37, 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu me perguntava e conversava com ele a respeito do que seria entregar o caminho a Deus. Como seguir esse versículo? O que Deus está querendo nos dizer através dessas palavras? Como seguir esse versículo no nosso dia a dia? Este versículo pode nos dar uma falsa sensação de tranquilidade, onde a gente acha, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então vamos entregar o caminho ao Senhor, então vamos deixar nas mãos de Deus e tudo vai cair do céu, como se diria antigamente. Será que é isso mesmo? Será que é tão fácil assim? Seria, no momento que se entrega o caminho ao Senhor, não se tem mais problemas? Não se preocuparia com mais nada?
Acabaria de repentemente aquelas noites que se passam em claro, se virando de um lado para o outro, pensando como vai se resolver os problemas? Seria isso mesmo? E eu chego à conclusão que não. Eu chego à conclusão que não é tão fácil assim. Esse versículo a gente pode dividir ele em 3 partes, em 3 sentenças, onde no início nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Isso é fácil. Está aqui, Senhor, é o meu caminho, eu entrego a Ti. E depois lá o terceiro, que é confortável. E o mais, Ele fará. Só que a gente se esquece da segunda sentença. A segunda sentença que diz: confia nele. E o que é esse confiar? O que quer dizer esse confiar? Que é a parte mais difícil. Quando entregamos o caminho ao Senhor, nele é que temos que colocar todos os nossos problemas. Pegar o nosso caminho e chegar: Senhor, toma, eu te entrego. Mas não mais ficar tentando fazer com que minha vontade se cumpra. Não tentando mais, tendo entregue, tomar de novo nas mãos para poder estar fazendo aquilo que eu acho certo ou errado, ou aquilo que mais me convém. Isso é o mais difícil. Entregar é fácil. Receber tudo é confortável. Mas confiar verdadeiramente que Deus vai fazer o melhor para nós, aí está o desafio. Porque a gente pode pensar: entreguei meu caminho ao Senhor, por que furou o pneu do meu carro? É porque eu sou azarado? Ou porque Deus assim o quis para me atrasar e me livrar de repente de um acidente? Por que surgiu um câncer na minha vida se eu entreguei meu caminho ao Senhor? É porque Deus não gosta de mim? Ou é porque através dessa doença vai me fragilizar e eu vou entender que eu preciso muito de Deus? Ou entreguei minha vida ao Senhor, perdi o emprego. Por que isso aconteceu? Porque Deus esqueceu-se de mim? Ou porque Ele fez isso para me mostrar que o dinheiro não é tudo? Entreguei meu caminho ao Senhor e perdi uma pessoa amada. Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. Por que isso aconteceu? Por que Deus está me punindo? Ou para que Deus fez isso? Ou Deus fez isso para me mostrar que aquela pessoa era um ídolo em minha vida e me impedia verdadeiramente de chegar a Deus? Confiar em Deus é trocar os porquês pelos paraquês. Quando se confia em Deus, não perguntamos mais o porquê que as coisas acontecem, mas sim para que as coisas acontecem. E nesse caminho que é entregue ao Senhor, podemos ter a confiança que nele estará repleto de felicidade. E a felicidade não estará só lá no fim. A felicidade não é quando eu alcanço alguma coisa, ou quando eu ganho alguma coisa, ou quando eu conquisto. Nós não podemos condicionar a nossa felicidade ao chegar, ou condicionar nossa felicidade ao alcançar. A felicidade é uma decisão. Eu decido ser feliz com a situação que passo, eu decido ser feliz com aquilo que eu tenho. E se eu não for feliz com a situação que eu passo, e se eu não for feliz com aquilo que eu tenho, eu nunca serei realmente feliz. Porque quando alcançar alguma coisa, quando conquistar alguma coisa, logo surgirá outro desafio. E aí a minha felicidade muda de posição. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é muito fácil. Ele fazer tudo por nós é muito bom. Mas confiar nele é o desafio. E temos que nos lembrar que, ao confiar nele, tudo ele fará. Mas o tudo não conforme a mim, o tudo conforme a Deus.
que na realidade o que é tudo para Deus é nós estarmos com Ele. E não ser bens materiais, não ser condições, mas sim estar bem no nosso relacionamento com Deus, de confiança, de entrega e de caminho. Temos que viver uma vida de entrega, temos que viver no Senhor e confiar naquilo que Ele nos trará. Aceitar, conviver e com tudo isso ser feliz. Existe um hino, que também é uma poesia, que se chama Pegadas na Areia, onde uma pessoa vem caminhando e fica marcado no seu passado o seu caminhar. E ele olha durante muitas situações, ele vê 2 pares de pegadas, ou seja, ele caminhando com Deus. Mas ele observa que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele vê só um par de pegadas. Então ele vai até Deus na sua indignação e diz: Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, tu me abandonaste, porque só tinha um par de pegada. Aí Deus chega a ele e diz o seguinte: observa as pegadas, elas são mais fundas, porque aquelas são as minhas pegadas, eu estava te carregando no colo. Esse hino é sensacional, porque quando nós estamos numa vida sob controle, numa vida mais tranquila, muitas vezes a gente esquece da vontade de caminhar com Deus. E é essa caminhada aqui com Deus que vai nos aproximar dele para nos momentos mais difíceis, ele me conduzir. Entregar o caminho ao Senhor é viver exatamente como Ele quer, na fartura ou na pobreza, na saúde ou na doença. Essas palavras te lembraram alguma coisa? Pois é. É uma aliança. É uma aliança que fazemos com Deus. Pois entregar o caminho ao Senhor é nada mais, nada menos que realizar uma aliança, fazermos uma aliança com Deus, que entregamos o nosso caminho, ou seja, a nossa vida. Ah, nossa vida será fácil? Querido ouvinte, se a tua vida é muito fácil, será que tu estás no caminho certo? Pois a Bíblia nunca nos prometeu facilidade. Até nos diz o contrário, que pelo mundo passarás por muitas aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a promessa que o nosso Senhor nos deixa. Nunca diga a Deus que tu tens um grande problema. Diga ao grande problema que tu tens um grande Deus, que te ama e que andará contigo. Não porque tu determinas, não porque tu quer, não porque tu busca, mas porque Ele te escolheu. Ele te escolheu para te amar, Ele te escolheu para te acompanhar, Ele te escolheu para ser salvo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A tua vida vai mudar, não porque tu quer, não porque tu consegue, mas porque Deus vai estar te acompanhando e a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Convido para aí onde tu estás nos escutando, fechar os teus olhos. Queremos chegar a Deus em oração, pedindo pela palavra. Senhor Deus, amado Pai, trilhamos um caminho um tanto complicado, trilhamos um caminho num mundo difícil, num mundo que não é teu. É criado por ti, Senhor, mas não é teu. Queremos humildemente chegar na tua presença e te pedir perdão, Senhor, nas vezes que não confiamos em ti o suficiente. Nas vezes que te entregamos, até te entregamos o nosso caminho, mas seguido estamos pegando de volta para fazer pequenos ajustes. Perdoa-nos, ó Pai. Nos dá um coração convicto, nos dá um coração firme para confiarmos na tua perfeita vontade. Que o teu Espírito Santo venha nos revestir, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, a confiarmos em ti plenamente. Esse é o melhor caminho a trilharmos, seja para o lado que for,
mas na confiança contigo, na presença contigo, estando contigo, conversando contigo, isso é o melhor. Isso é o maravilhoso da vida. Queremos orar pela palavra, Senhor, que o pastor irá trazer, estejas tu usando assim como tu nos usa para trazer a tua palavra, onde não há mérito nenhum em quem fala, mas sim na palavra que prega. Glória a ti, Senhor. Glória à tua palavra. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amigos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento em que você está assistindo esse culto. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, neste momento rogamos a Tua presença entre nós, a fim de iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para que venhamos compreender, acolher e praticar a Tua palavra. Palavra inerrante, infalível e plenamente suficiente para o ensino, correção, a demonstração e edificação da Tua Igreja. Palavra que inspiraste, Senhor, aos apóstolos, aos profetas. Assim, Senhor, nós oramos pedindo que sejamos conformados ao Teu Filho Jesus Cristo pela palavra, que o Teu reino avance em nosso meio
e que o Senhor receba para si toda a honra e glória, para todos sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo nos preserve agora e eternamente. Amém. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, se vocês têm a disponibilidade de lê-las junto comigo, em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Ali nós lemos: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Antes de mais nada, é importante termos uma panorâmica da intenção do autor da carta aos Hebreus. Lembremos que um texto deve ser lido da palavra de Deus dentro do seu contexto maior e na harmonia total das Sagradas Escrituras. A carta aos Hebreus visa alertar seus leitores, ao que tudo indica serem judeus convertidos, quanto ao perigo da apostasia, ou seja, abandonarem a fé cristã, voltando às velhas práticas de purificação da lei de Moisés. O autor de Hebreus o faz apresentando a superioridade de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo é superior sobre os anjos, Jesus Cristo é superior sobre Moisés, Jesus Cristo é superior sobre os sacerdotes do Antigo Testamento. E Jesus Cristo é superior a todo sacrifício oferecido no Antigo Testamento. A eficácia do seu sacrifício é única e eterna, irrepetível. Jesus, portanto, ele é o cumprimento de tudo aquilo para o qual o Antigo Testamento apontava. Aos seus leitores que estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo, que é superior a todas as coisas, para voltar às práticas superadas, o autor de Hebreus estava dizendo: ao fazer isto, vocês incorrem num grande perigo, e além do mais, isto é ineficaz, não funciona. Todas estas coisas, as coisas que o Antigo Testamento traziam, eram sombras do que haveria de vir e que seria perfeito e superior. E este superior, este melhor é Jesus Cristo. O judaísmo estava agora ultrapassado. Ele era preparatório, simbólico. O Antigo Testamento já havia cumprido a sua função. Não faz sentido voltar atrás aos rituais, aos sacrifícios e tudo mais da lei cerimonial judaica. Uma vez agora estabelecido o nosso pano de fundo, voltemos ao texto que lemos, Hebreus 4, 14 e 16. E nós temos que considerar três partes importantíssimas para entender esse texto. A primeira parte é uma exortação para que os cristãos conservem a sua confissão. E essa confissão não aceita negociações. E que confissão é essa? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E ele se revela a nós em sua plena divindade e também em sua plena humanidade. Ele é o Messias esperado por Israel. Seu poder, sua morte substitutiva e propiciatória na cruz, é o único caminho para a reconciliação e o perdão de Deus. Ele é o único Salvador, não havendo outra possibilidade de salvação. Jesus é a revelação exclusiva de Deus para a salvação de todo o que crê.
E é para ele que todas estas promessas, tipos, símbolos e figuras do Antigo Testamento apontavam. Portanto, não podemos voltar atrás, como queriam os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, não podem voltar atrás agora, e nós não podemos voltar atrás para as práticas judaicas da lei cerimonial mosaica, da lei de Moisés, porque Cristo cumpriu tudo. Ele é o cumprimento de todas estas coisas. Na verdade, todas estas coisas da lei de Moisés, elas eram como um projeto. E Cristo era a construção perfeita deste projeto. Ninguém habita um projeto. O projeto é contemplado, ele nos dá uma ideia do que será uma casa, mas uma vez que a casa está construída, ninguém em sã consciência preferirá ficar com o projeto ao invés da casa. É isso que está em jogo. Vamos manter firme esta confissão. Jesus Cristo é o Messias, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, revelado em sua plena humanidade e plena divindade. Tanto na época em que a carta foi escrita, quanto hoje, confessar Jesus Cristo publicamente, com firmeza e coragem, podem significar perda de emprego, de bens, pode significar assédios morais, torturas, perseguições e até morte. Mês passado, mês de outubro, tivemos a queima de 2 igrejas no Chile. E o que me chama a atenção, quando mostradas as imagens das igrejas, numa delas estava pichado morte ao Nazareno. Há um ódio que vem aumentando e que já está presente no mundo desde a época dos apóstolos, desde a época da igreja que estava nascendo, contra os cristãos. Ódio que foi já externado com o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, passando pelas perseguições de Nero, Domiciano, pelas perseguições durante o regime comunista, sobre o regime nazista e durante toda a história. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o Portas Abertas, uma organização internacional que visa amparar a igreja perseguida, cristãos perseguidos, em torno de 200 milhões de cristãos sofrem no mundo hoje algum tipo de perseguição. De cada 3 cristãos no mundo hoje, 2 correm risco de vida. Outras fontes estimam que 90 mil cristãos são assassinados por ano hoje. Então, isso dá 1 cristão morto por minuto. Vejam, permanecer firme na fé é extremamente importante. Manter firme a confissão em Jesus Cristo. Perseguição hoje na Nigéria, perseguição e prisões e mortes na China, Índia, países islâmicos. Cristãos continuam sendo perseguidos, torturados e mortos no mundo todo. No Ocidente, no nosso país, cada vez mais secularizado, também há uma perseguição velada muitas vezes, e outra estridente. Diante do caso das igrejas queimadas, mês passado, nas redes sociais, muitas pessoas apoiaram este ato de vandalismo. Em alguns momentos, algumas pessoas colocaram que era uma obrigação moral queimar igrejas. Há uma crescente e ruidosa perseguição contra cristãos. Colégios, universidades, lugares onde as verdades bíblicas são ridicularizadas, por exemplo, ou em outras situações difíceis. Em todas elas, nestas situações, o autor de Hebreus, como fez aqueles cristãos que vieram do judaísmo e que estavam sofrendo pressões também, ele nos conclama, como conclamou então a estes irmãos, permaneçam firmes na confissão de fé. Mas como nós podemos permanecer firmes? E a segunda parte nos ajuda. Cristo é o nosso sumo sacerdote.
Porque não temos, versículo 15, sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo é o sumo sacerdote ou o grande sacerdote. E aqui vale relembrarmos o que vimos quando falamos sobre propiciação mês passado. Veja, ao sumo sacerdote cabia uma atribuição exclusiva. Uma vez por ano, ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, trazendo consigo o sangue de 2 animais. 2 animais que foram sacrificados. O primeiro de um novilho, pelos seus próprios pecados. Ele não poderia entrar neste lugar santíssimo antes de ser purificado das suas culpas, dos seus pecados. E uma vez feito o sacrifício por si, dentro dos santos, em frente à arca da aliança, o sangue do outro sacrifício, o cordeiro, era derramado sobre ela, espargido sobre ela, como pagamento pelo pecado do povo de Deus. Desta forma, o nome da tampa da arca, onde o sangue era vertido, se chamava propiciatório. Enquanto o povo ficava do lado de fora, orando, o sacerdote intercedia para que Deus se tornasse propício a eles. Ali se fazia a propiciação pelos pecados do povo, ou o apaziguamento da justa e santa ira de Deus. No momento em que o sangue era derramado, era como se Deus aplacasse sua ira e a removesse de sobre o seu povo, que havia pecado contra ele. Por isso era chamado de dia da expiação, Yom Kippur. Pois mediante o sacrifício de sangue, o pecado do povo era pago, e Deus não o considerava mais como inimigo. Havia paz mediante o sangue, havia perdão mediante o sangue. Propiciatório era assim, onde onde a ira divina era aplacada pelo sangue. Era o lugar de perdão. Lembremos que dentro da arca, como vimos na outra pregação, estavam as tábuas da lei, cobertas pelo propiciatório, a tampa. Paulo afirma que os mandamentos foram dados como instrumentos pelos quais Deus nos condena, a prova de nossa culpa e total depravação, e também prova da justiça de Deus e da nossa merecida condenação ao inferno. No dia da expiação, a lei estava dentro do propiciatório. E a tampa da arca, coberta com o sangue do sacrifício do cordeiro, cumpria em nosso lugar as exigências de punição da lei. Desta forma, o povo não era mais atingido pela condenação da lei. A nação perdoada e aceita. Propiciação, portanto, é um ato pelo qual Deus se torna favorável ao seu povo, mediante a morte substitutiva. Um inocente paga pelos culpados, assumindo as demandas da lei. O autor de Hebreus, portanto, está nos dizendo agora que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, superior aos da antiga aliança. Jesus, o Filho unigênito do Pai, um com o Pai, da mesma natureza do Pai, divino e também plenamente homem. O Deus homem Jesus Cristo, Ele é o perfeito sacerdote. E além de ser o perfeito sacerdote, Ele é o perfeito sacrifício. Vejam, no Antigo Testamento, os sacerdotes, como nós vimos, tinham que fazer um sacrifício pelos seus pecados e oferecer o sangue de um outro animal pelos pecados do povo. Jesus Cristo, sem pecado, como sumo sacerdote, não oferece o sangue alheio, mas oferece o seu sangue. O sangue do Deus homem Jesus Cristo, fazendo propiciação, ou seja, cumprindo, substituindo-nos diante das demandas da lei. O Filho de Deus nos substitui, derramando o seu sangue. E com isso, Deus se torna propício a nós, nos perdoando os nossos pecados. Vejam, é nesta condição que Jesus penetrou nos céus,
Literalmente, ele atravessou os céus. Enquanto o sumo sacerdote tinha de atravessar o véu de pano que separava o santo dos santos terrenos do santo lugar do povo, Jesus atravessou não o véu de pano, mas o céu. Esse espaço que está entre nós e Deus, o grande e verdadeiro véu que nos separa de Deus. Jesus Cristo penetrou em um lugar que Arão e todos os outros sacerdotes depois dele, todos os outros sumos sacerdotes, jamais penetraram. Ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus subiu aos céus. E lá Jesus Cristo oferece não o sangue de animais, repito, mas o seu próprio sangue, o sangue do Deus homem, propiciando a ira do próprio Deus, o Pai. Em nosso favor ele faz isso. Ele nos substitui. Um inocente, sem pecado, pagando as demandas da lei em favor do pecador. E lá temos na pessoa de Cristo o verdadeiro Deus, repito mais uma vez, mas também o verdadeiro homem. Portanto, ele é superior. Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque penetra nos céus. Terceiro, porque se compadece de nossas fraquezas. A compaixão de Jesus por nós é maior do que a de Arão e dos outros sumos sacerdotes. Porque ele não somente é homem, e como tal sabe das nossas necessidades na carne, mas também como Deus, ele as compreende perfeitamente. E como Deus, ele também as tomou sobre si, expiou a nossa culpa. Ele nos conhece, pois nos criou. Ele se compadece de nós como Deus homem. Coisa que nenhum ser humano, nenhum sumo sacerdote na antiga aliança pôde fazê-lo. Por isso o seu sacrifício é perfeito. Como homem, ele nos substitui na cruz. E também como verdadeiro Deus, ele tem o poder de nos perdoar. Como Deus e homem, o seu sacrifício não pode se repetir, ele é eterno. Terceiro, no versículo 16, temos então a conclusão de tudo isso. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade ou em tempo oportuno. Vejam, repito, nossos pecados são transferidos para Cristo na cruz e a sua justiça é transferida para nós pela fé. Ali então Deus se torna propício, o Pai se torna propício a nós. Na cruz, cravado o meu pecado foi. Ali, consumado, Jesus tudo pagou. A justiça de Deus satisfez. Eu justo sou em Cristo. E agora Cristo me representa no céu diante do trono da graça. Ele que verteu seu sangue por mim é meu sumo sacerdote. E sacrifício perfeito. Uma vez que temos tão grande sumo sacerdote, tão grande intercessor e mediador, que conhece profundamente nossa natureza, fraquezas, falhas morais, nossa vulnerabilidade, mas as venceu todas, pois nunca pecou. Então, acheguemo-nos confiadamente diante do trono da graça. Vejam, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava num lugar que somente ele podia entrar, para então ministrar em favor do povo e em favor de si mesmo com o sangue de animais. Agora Cristo, como sumo sacerdote, a partir do seu próprio sacrifício, com o seu próprio sangue, ele faz o quê? Ele abre um vivo caminho até o trono de Deus nos céus. Vejam, repito, Cristo nos substitui e abre um vivo caminho até o trono da graça. Aquilo que era feito pelo sumo sacerdote uma vez por ano, agora pode ser feito por todo cristão, não pelos seus méritos, mas pelos méritos e a obra de Cristo na cruz. Por isso que quando Cristo morreu, lembrem da pregação do mês passado, o véu se rasgou. Não há mais separação entre o homem e Deus, porque Deus levou o propiciatório, o lugar onde ele se torna favorável ao homem. Ele colocou publicamente no Monte Gólgota. A cruz é o propiciatório, Cristo é o propiciatório. O sangue de Cristo faz propiciação por nós. E agora nós temos acesso 24 horas por dia, diretamente mediados por Jesus, nosso sumo sacerdote,
ao coração do Pai. E do trono da graça emana misericórdia. Precisamos dela para os pecados passados, graça para o presente e também para o futuro. Deus está disposto a nos conceder do seu trono misericórdia, graça e socorro. A graça é o favor dele, o poder proveniente dele, para encontrarmos este socorro em ocasião de necessidade, em ocasião oportuna. E a ocasião oportuna, meus queridos ouvintes, é aquela em que o crente encontra-se fragilizado, tentado, assediado, abalado por dúvidas e sofrimentos, perseguições, mortes e torturas. É o momento em que precisa aproximar-se do trono da graça e clamar: Senhor, socorre-me, porque eu estou sendo tentado, estou em grande luta, a pressão é imensa e eu temo que seja soterrado pelo peso desta tribulação, desta batalha. Temo que eu não consiga resistir, eu não tenho forças em mim mesmo. Nessa hora, o cristão pode fazer isso confiadamente, pois tem um sumo sacerdote que se compadece dele ao ponto de derramar o seu próprio sangue, para lhe abrir, repito, um vivo caminho até diante do trono da graça de Deus. Ele que penetrou os céus com sacrifício superior e maior do que tudo aquilo que havia no Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Nós temos alguém que suplica por nós ao lado do Pai. Tem um hino no nosso hinário luterano antigo: Senhor meu Deus, porque me guarda a tua mão, confio em ti. E ali fala o seguinte: porque ao Pai por mim suplicarás, confio em ti. Quem está suplicando por mim e por ti não é outro do que o próprio Deus, homem Jesus Cristo, que suplica ao Pai em nosso favor, pelo vivo caminho que Ele abriu mediante o seu superior e perfeito sacrifício. Por conta desse sacrifício, agora Deus se torna propício, favorável ao seu povo. Busque o socorro do Pai por intermédio de Jesus, com a garantia que Deus dá em sua palavra de que se o buscarmos de todo o coração o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29:13. E o que você encontrará lá? Misericórdia, repito, graça e socorro em tempo oportuno. Se está sendo tentado a abandonar tua confissão diante das pressões do mundo, que cada vez se tornará mais e mais hostil contra Cristo e contra o seu povo, lembremos as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Não estranheis que o mundo vos odeia, o mundo odiou primeiramente a mim. E a sequência toda, até o versículo 27, nós temos de fato Jesus nos alertando que o mundo nos odiaria, pois já não pertencemos mais a este mundo caído e rebelde contra Deus. Se estás tentado, repito, a abandonar tua confissão diante das pressões do mundo, busque Jesus. Se lutas com causas que nos teus olhos são perdidas, busque Jesus. Se estás sofrendo por quaisquer motivos, busque a Jesus. Ele foi em tudo tentado, mas venceu. Busque Jesus, busque a Ele para receber graça e socorro. Talvez você tenha caído em pecado e a sua consciência está dizendo a você que aquilo que você fez você não deveria ter feito e estás arrependido. Busque misericórdia no trono da graça, mediante o sacrifício perfeito de Jesus. E o trono da graça aqui é uma expressão que se refere ao lugar onde Deus está e reina, soberano sobre tudo e todos. E a imagem aqui é tirada dos soberanos da época da antiguidade. Se o rei estivesse sentado no seu trono e alguém chegasse à sua presença para lhe rogar algum favor, tal pessoa se humilhava curvando sua cabeça. Então o rei lhe estendia o seu cetro real, com isso dizendo: eu atenderei o teu pedido. Deus está sentado em seu santo trono, e nós podemos nos achegar confiadamente diante dele, pois sabemos que ele nos estenderá o seu cetro de graça,
E sabe por quê? Porque ao lado dele está o seu herdeiro, o seu filho unigênito, que intercederá em nosso favor, dizendo: esse me pertence, Pai, eu o conheço. Pode atendê-lo, pode estender o teu cetro de graça, porque eu morri por ele, sofri por ele. Eu o entendo, Pai, eu o conheço. Eu sei o que ele está sofrendo, eu sei o que ele está passando. Pai, concede-lhe a graça que ele está clamando, o socorro no tempo oportuno, a tua misericórdia e a tua graça. Como eles se mostram na vida do crente. O relato do pastor luterano romeno Richard Wurmbrand nos ajuda a entender. Richard Wurmbrand esteve preso durante 14 anos nas mais cruéis cadeias romenas, sob terríveis torturas do regime comunista. Era um homem de oração, de muita oração. E ele nos conta sobre o socorro de Deus, a graça e a misericórdia de Deus em tempo oportuno. Abre aspas. Um dia, depois de muitos anos passados, eu fui tirado da minha cela e levado diante um oficial da polícia secreta que deveria me investigar. Eu sabia que, normalmente, quando éramos levados para lá, é para sermos espancados e torturados. Para minha grande surpresa, naquela noite, ele foi muito gentil e educado. Ele me fez sentar numa poltrona muito confortável e, com uma Bíblia aberta diante dele, falou: Senhor, Senhor, pensei eu não ainda havia ouvido esta palavra na cadeia. Eles nos chamavam de bandidos, patifes, e todos esses tipos de palavras. Ele disse: Senhor Wurmbrand, não precisa temer nada. Eu não vou te interrogar sobre nada. Eu apenas quero discutir algumas coisas da Bíblia. E eu fiquei muito contente. Ele me perguntou: o senhor acredita que essa palavra é a palavra de Deus? E que ela é a verdade? Eu disse: sim, eu creio que tudo o que está escrito nesse livro é verdadeiro. Então ele abriu a Bíblia na primeira página e disse: aqui está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Você acredita que isso é verdade? Capitão, eu já falei que creio que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. E creio também nisto. Eu creio que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o capitão abriu a gaveta e retirou um pequeno espelho, me entregou e disse: por favor, se olhe no espelho. Eu nunca tinha ficado tão chocado antes. Havia anos que não me olhava no espelho e a imagem que eu estava vendo agora era um horror, um terror. O que eu vi era tão monstruoso. Eu era apenas pele e osso e as olheiras escuras ao redor de meus olhos, e eu não tinha dentes em minha boca por causa das torturas. Eu estava terrivelmente feio. Eu não sabia que havia ficado transfigurado daquele estado. Foi algo novo para mim. O oficial se divertiu muito comigo ao ver a minha reação de choque diante da cena. E me perguntou: Senhor Wurmbrand, o senhor é um homem da verdade, o senhor é um pastor, é um cristão e deve sempre dizer a verdade. Você admite que é muito feio? Eu respondi: admito que em toda a minha vida nunca vi alguém tão feio como eu estou agora. Mas você disse que crê que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? E você é um homem feio, pastor. Então você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você crê nisso? Respondi: sim, claro que creio. O capitão disse: bem, se você é tão feio e você é a imagem e semelhança de Deus, então Deus deve ser monstruosamente feio. E se Deus é terrivelmente feio, então por que você o ama, pastor? Nós amamos uma linda criança, uma linda flor, amamos coisas bonitas. Nós não desejamos coisas feias. Por que você se sacrifica tanto a si mesmo e dá honra e louva alguém que é tão terrivelmente feio quanto Deus? Olhe no espelho e verá o quão feio é o seu Deus, porque ele é tão feio quanto você, criado à imagem e semelhança dele. Foi o que quis dizer, então, aquele oficial. Pensei:
Você pode ser um doutor em teologia, mas a teologia não nos ensina a responder uma pergunta como essa. Mas nós temos um amigo que nos dá uma ideia do que dizer. Eu respondi, em hebraico, eu quero lembrar que Wurmbrand era de origem judia. Nós não temos a expressão face. Então o Deus que me fez a sua imagem e semelhança é também uma pessoa com muitas faces. Está escrito na Bíblia que Deus faça resplandecer sua face sobre ti. Em hebraico está no plural, que Deus resplandeça suas faces sobre ti. Deus tem uma face de plena serenidade, repouso e amor. Ele sabe que é o Rei dos Reis, que Ele será o governador desse mundo e ninguém o contestará. Dele será a vitória. E tudo ao redor de Deus é paz e repouso. Esta é uma das faces de Deus. Deus tem ainda outra face. Ele se tornou homem em Jesus Cristo, o Filho. Ele foi cuspido na face, foi chutado na face. Lágrimas e sangue se misturaram na sua face. Ele estava sujo na prisão que o colocaram na noite anterior. Deveria ter palha no cabelo dele por ter dormido em palha naquela noite. Então eles cravaram pregos nas suas mãos e nos seus pés. A face dele deveria estar marcada pelos sofrimentos que ele passou. Todo sofrimento físico te transfigura. Ele não passou apenas por sofrimento físico, mas também por grande sofrimento espiritual. Ele também viu sua mãe chorando aos pés da cruz, e isto deve ter quebrado o seu coração também. E você podia ver toda essa dor na face dele. Jesus na cruz não era uma imagem bonita, mas essa também foi a face de Deus. Mas esta não foi somente a única face de Jesus. No terceiro dia, ele ressuscitou. E ele era tão lindo e tão resplandecente, que os soldados romanos não puderam olhar para ele. Esses soldados agora viram uma outra face de Deus. Então, capitão, eu posso estar muito feio hoje, mas esta minha face feia é a face de um Deus que me ama e que tomou sobre si mesmo toda a feiura da vida humana e do pecado do homem para nos salvar. Sim, capitão, eu sou feio, mas eu sou dele e tenho a face dele. O capitão não respondeu, mas houve uma resposta nisso. Naquela noite, eu não fui espancado, eu não fui torturado, o que era uma coisa muito rara naquele lugar. Vejam, Richard Wurmbrand tinha plena convicção de que mesmo diante dos sofrimentos, ele recebeu o auxílio daquele amigo, ele recebeu o auxílio de Deus mediante o Espírito Santo. E ele testemunhou de Jesus Cristo, manteve firme a sua confissão, mesmo diante da possibilidade da tortura. E ele tinha plena convicção de que os sofrimentos do presente tempo não se comparam à glória que nos está reservada, como diz o apóstolo Paulo, quando Cristo voltar. É isso que acontece enquanto oras. Recebes misericórdia da parte de Deus, graça e socorro em tempo oportuno, para manter firme o teu testemunho. E mesmo que o mundo te despreze, como diz o hino antigo, continue falando de Jesus e que seu fardo é leve. Deus assim nos abençoe. Quero lhes convidar a orar comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo vivo caminho aberto mediante Jesus Cristo. Ele que é o nosso perfeito sacrifício e sumo sacerdote. Mediante a sua cruz, o propiciatório que publicamente tu colocastes, Senhor Deus, à vista de toda a humanidade, ali encontramos o favor da tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia. E agora, diante do trono, do teu trono nos céus, nós temos a perfeita intercessão do sumo sacerdote. O amor que advoga em nosso favor. Permita-nos, Senhor Deus, vivermos a partir desta confiança, sem vacilarmos. E como Richard Wurmbrand, dando, Senhor, firme testemunho da nossa fé, da nossa confissão. São tempos difíceis. Tem piedade.
Tem misericórdia, Senhor, das vítimas da pandemia. Tem misericórdia das autoridades no mundo. Tem misericórdia dos que estão em necessidade. E tem misericórdia, Senhor, da tua igreja perseguida, do teu povo que sofre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, começando de novo, quero te convidar para termos um momento de oração, para agradecermos por essa maravilhosa palavra que o pastor trouxe a nós. Agradecer pelo que Deus tem nos falado nesse culto, pelo que Deus tem nos falado no dia a dia, pelo que Deus tem nos mostrado, pelo que Deus tem feito, só que muitas vezes nem isso nós enxergamos. Muitas coisas que Deus faz, poucas enxergamos. Então quero te convidar para orar, para agradecer pela palavra e por tudo isso que Ele faz por nós, pelo que vimos e também pelo que não vimos. Oramos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por mais um culto que tivemos o privilégio de ouvir, de assistir e de acompanhar. Obrigado, Senhor, pela palavra do pastor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que provém de Ti, Senhor. Por o Teu ministro que se põe a dispor do Teu trabalho como um canal de bênção Tua. Obrigado, Senhor, por cada dia que a gente acorda e dorme e não somos capazes de te dizer obrigado pelos tantos milagres que Tu faz acontecer em nossa vida diariamente. No demais que queremos agradecer, agradecemos através das palavras da oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção que vem de Deus, que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Vamos na paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.